lutas, tudo bem com vocês? Depois de assistir a luta pela segunda vez, agora com calma, essa é a Vera, a nossa resenha sobre a vitória de Alex Poatan contra Jan Blachowicz no UFC 291. Antes eu queria pedir aquela moral para vocês, quem puder se inscrever no canal Encarada no botão vermelho aqui embaixo, a gente está muito perto, muito próximo de chegar aos 200 mil inscritos aqui no YouTube. Se você já está inscrito, é só largar o like, que vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E dito isso, vamos ao que interessa. Existe um fenômeno muito forte no mundo das lutas que é gerado quando uma luta é decidida na decisão dividida ou apertada. É o fenômeno da expectativa versus realidade. E ele aconteceu duas vezes na vitória de Alex Poatan em sua estreia na categoria dos meio pesados no UFC 291. Primeiro no que se trata do resultado. Quem torceu contra agora morde as costas. Quem torceu a favor agora está comemorando. A luta entre Poatan e Blachowicz foi decidida no detalhe, durante a live, cheio de coisa para fazer ali, acompanhando engajamento, produzindo essa live de react especial que eu faço em todo evento numerado. Eu fiquei com a impressão de que o polonês seria declarado o vencedor. Mas é bom lembrar que, embora tenha quedado o Poatan por 3 vezes, o Blachowicz cansou muito mais e pouco fez quando teve no controle. Então quem torceu contra vai falar do tempo que o polonês passou por cima do Poatan. Pode até cogitar um 10-8 no primeiro round, porque só o Blachowicz trabalhou naquele primeiro momento, e vai achar que a derrubada no final da luta roubou aquele round. Quem torceu a favor vai valorizar outras coisas: a defesa do Poatan no chão, o controle e golpes conectados pelo Poatan no segundo e terceiro round na trocação, e principalmente o fato do brasileiro ter sido o cara que mais buscou a luta. Enquanto o Blachowicz teve seu momento bom no início, não conseguiu finalizar um dia melhor, gastando energia demais, que fez o cara lutar de bico aberto o resto da luta, Poatan teve mais gás, balançou o polonês na trocação e foi quem dominou o centro do cage. A luta parelha sempre dá margem para duas visões diferentes, porque ninguém amassou, ninguém foi dominante, ninguém foi soberano, então há margem para discussão. E se tratando do fenômeno expectativa versus realidade número 2, esse se tratando da performance do Poatan, muita gente esperava mais do que viu, e é exatamente por isso que eu convido vocês a fazer uma reflexão. O Poatan começou a semana como favorito lá na stake, mas as encaradas e o número de apostas no brasileiro o fizeram virar a banca. Ele lutou contra o Blachowicz no UFC 291 na posição de favorito. O tamanho dele na encarada contra o polonês deixou muita gente impressionada. A recuperação de mais de 10 quilos em 15 horas fez muita gente levitar, e todo esse encantamento visual fez muita gente jogar a expectativa lá em cima. Nem todo mundo esperava uma luta difícil e vencida na decisão. Apesar de não ter sido uma luta fácil que muita gente esperava que fosse acabar com o murro de esquerda do brasileiro, o Poatan merece crédito pelo que fez dentro do octógono. O cara é diferente, eu explico. Para começar, ficou claro o papo furado pré-luta do Blachowicz. Ele disse que queria se testar com a trocação do Poatan, mas com menos de 10 segundos já voou nas pernas do brasileiro, mostrando respeitar a trocação do ex-campeão dos médios. Poatan merece crédito por ter resistido com maturidade à situação adversa no chão, contra um cara mais acostumado à categoria, que já venceu rivais no solo e levou perigo no início da luta naquela posição. 80% dos lutadores teriam se desesperado ali, e ele mostrou que sabe lidar com essa situação. A altitude de Salt Lake City definitivamente influenciou na performance dos dois lutadores. No evento desse sábado, 9 das 11 lutas programadas terminaram por via rápida, nocaute ou finalização, e isso não é à toa. Mas o Blachowicz, meio pesado original, foi quem cansou mais e cansou mais rápido. A idade pesou, o bicho é quarentão, vale lembrar. Depois de trabalhar a paciência no primeiro round, o Poatan virou o jogo no segundo e terceiro assaltos, conectou mais e machucou mais. Não seria nem justo o polonês virar o round numa queda que não teve muita coisa no fim da luta. Poatan marchou pra cima o tempo todo contra um cara que queria botá-lo pra baixo no primeiro vacilo. Ele variou muito mais os golpes no corpo, chutes baixos, chutes altos, socos no corpo e soco na cabeça. Foram 70 golpes significativos do brasileiro contra 52 do Blachowicz, segundo as estatísticas do UFC.com. O Poatan, que pega rápido essas coisas no ar e tem um bom senso crítico, notou logo essa percepção pública, e depois da luta ele disse o seguinte: as pessoas talvez tivessem uma expectativa diferente, achavam que iam ver mais na luta, mas tem que lembrar que o Jan é um ex-campeão, tem 40 lutas na carreira, e eu com poucas lutas já lutei com um cara desse e fiz o que fiz hoje. Se as pessoas pensarem um pouquinho, elas vão me dar crédito. As pessoas vão falar que não viram muita coisa, mas a gente está falando de um ex-campeão, um cara duro, então é difícil mostrar, e o que eu mostrei eu acho que foi muito legal. Tropa, lutadores passam a vida e a carreira inteira sem alcançar o que o Poatan já alcançou aos 36 anos de idade. Ele alcançou o topo e foi campeão duplo no Glory, no kickboxing. Em apenas 4 lutas foi campeão mundial no UFC. Estreia na categoria de cima contra o ex-campeão, número 3 no ranking oficial, e agora está a uma luta de se tornar campeão pela segunda vez do UFC na segunda categoria de peso diferente. Vocês têm noção
noção do que é isso? Valorizem também a velocidade com a qual o Poatan voltou a lutar. O nocaute do Adesanya em abril deixaria muito atleta de molho por 6 meses. O Poatan decidiu voltar para o octógono depois de apenas 3 meses para trocar porrada com caras mais pesados e absorveu muito bem as porradas e as pancadas que engoliu do Blachowicz. Talvez o Mano Blachowicz tenha sido de fato o desafio mais difícil para o Poatan nessa corrida por conta do jogo de derrubadas, e o Poatan sobressaiu. Poatan versus Jiri Prochazka pelo título dos meio pesados vai ser insano. Sem a altitude de Salt Lake City contra um trocador nato, o brasileiro tem tudo para ganhar o mundo pela segunda vez em menos de 2 anos no UFC e apenas 10 lutas no MMA. Quando a expectativa é muito alta e a entrega não é exatamente como você esperava, você naturalmente se frustra. É como você pedir aquele hambúrguer bolado no iFood, quando ele chega na sua casa ele tá todo bagunçado e não tá com a perfeição que você viu na foto. A pretensão de ver o Poatan amassando o Blachowicz foi gerada exatamente pelo trabalho do brasileiro, mas tinha um cara ex-campeão experiente do outro lado, não é simples assim. Então, quando você entende essa diferença de expectativa e realidade, você valoriza o que o Poatan fez no UFC 291. Não é fácil conseguir fazer o que ele conseguiu com tão pouco tempo no MMA. E o principal, o Poatan ainda teve a humildade de ter como primeira reação à luta o reconhecimento de que ele ainda precisa trabalhar e evoluir bastante. Não é como se ele estivesse ignorando as dificuldades que ele enfrentou contra o Blachowicz. O que o cara tá fazendo é pedindo crédito, e ele merece. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da performance de Alex Poatan contra Jan Blachowicz e do resultado da luta no UFC 291? Comenta aí.